Seja bem-vinda, missionária Cristiane Bernardino. Passa a palavra, já está registrando. Amém. A paz do Senhor Jesus, a todas as irmãs, no nome de Jesus. E glorifico a Deus por esta oportunidade que Ele me concede em poder estar aqui, adorando ao Pai, adorando ao Senhor, juntamente com as amadas irmãs, as pastoras, missionárias que estão aí, as servas do Senhor, né? Eu glorifico muito ao Senhor Jesus. Ele é dono da vida, Ele que nos concede os milagres de dia após dia. Este convite me foi feito para sábado, né? Mas eu tinha compromisso e com essa vida agitada aí, porque crente não para. O meu pastor diz, ainda mais que cantamos, nós louvamos o Senhor no passado com um louvor que chama A Igreja Não Para. Pronto, ele pegou agora esse versículo e vai colocando um compromisso atrás do outro, e ele fica, a igreja não para, vocês cantaram, agora vocês seguram aí. Então a gente nem respira de tanto compromisso, mas graças a Deus por isso, graças a Deus, né? E eu glorifico a Deus pela vida, a missionária que nos convidou para poder estar aqui, a missionária Ruth nos indicou, né? A pastora não nos conhecia, mas confiou, né, da gente poder estar aqui, porque trazer a palavra do Senhor Jesus é algo de muita responsabilidade, e eu fico muito grata com o convite que me foi feito. Irmãs, eu vou fazer uma leitura do texto da palavra do Senhor, um texto bem conhecido, que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, aleluia, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Mas eu queria frisar aqui esta frase: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu gosto muito de louvar, sabe? Mas eu não vou louvar, não. Vou entrar já na palavra. Se der tempo, eu louvo. Se não der, eu prefiro deixar aqui a palavra de Deus. Irmãs, a gente sabe, a palavra do Senhor nos diz, que um pouquinho antes de Eliseu já estar atuando ali como profeta do Senhor, o Senhor havia levantado o profeta Elias, e o profeta Elias era um profeta de Deus que o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se comportar chocava um pouco. E o Senhor levantou o profeta Elias daquela forma, daquele jeito, com aquela personalidade, porque para cada situação, o Senhor tem um profeta. Para cada rei, para cada igreja, Deus tem um profeta. Para cada nação, para cada casa, Deus tem um profeta. Por isso que o Senhor não levanta pouco profeta, é muito profeta. E por que precisa de muitos profetas? Porque ali para o rei Acabe, aquele homem que deixava a mulher mandar, que a gente bem sabe que era um poder feminino ali atrás daquele trono, e fazia o que queria, uma mulher que matava os profetas, que colocou ali mesa para os profetas de Baal, uma mulher que no seu enxoval
ela trouxe adoração a Astarote, aos Baalins e por aí vai, que o enxoval dela era um enxoval muito incomum, muito imoral. E ali ela traz isso para dentro de Israel, e Israel também, que não dá para poupar, era um povo que aceitou isso, não é um povo que lutou contra, mas havia alguns que lutou contra. E Deus levantou o profeta Elias com aquela personalidade muito firme, muito forte, que tinha que ser o profeta Elias daquele jeito, porque para a situação que estava acontecendo em Israel, não dava para ser um profeta com a personalidade chorosa, né? Tem profetas de Deus que, por isso que a gente não pode sair julgando as pessoas, a Bíblia diz para julgar a profecia, não o profeta. E aí, tem pessoas que a gente julga e fala assim, mas fulano é muito frouxo, mas fulano é muito mingau, aqui a gente usa muito esse termo, fulano é mingau demais, mole demais. Não, irmãos, que tem situações que você tem que vir com mais doçura, até para entregar o cajado, até para entregar uma palavra muito firme, que tem pessoas que você vai ter que ir com mais doçura, com mais brandura. Então, Deus vai usar um profeta que tem já esse estilo de uma fala mais doce, de uma fala mais tranquila, para levar a palavra para a pessoa naquela situação, porque senão você acaba de arrebentar com aquela vida. E tem situação que tem que ser profeta grosseiro mesmo, profeta que não tem papa na língua, profeta que não quer nem saber, que se bater nele, nem dói, por causa que já tem a carcaça já dura, de tanto tomar paulada, que se para ele, se você xingar, se você tomar pedaço, para ele nem dói. Deita na cama, ronca e baba como nada tivesse acontecido. Então, para cada situação, Deus tem um. Tem situação que Deus tem Cristiano e Bernardino, tem situação que Deus tem Ruth, tem situação que Deus tem aí a pastora que está conduzindo o trabalho, né? E porque Deus não nos fez igual notinha, aqui as notinhas de R$ 10. Nós não somos igualzinhos, não somos feitos por série, mano. É cada um com um DNA, é cada um com um jeito, cada um com uma personalidade, cada um com característica. E o Senhor está dizendo, é vaso, eu escolhi, chamei, é desse jeito. E aquilo que eu não gostar, fica tranquilo que eu tenho um esmeril para passar ele no meu esmeril e vai ficar do meu jeitinho. Mas a sua personalidade não tem jeito, isso aí é seu. Isso aí, personalidade, não tem como mudar. Mas agora, o caráter, Deus vai moldando do jeito que ele quer. E ele precisava de Elias daquele jeito. E Elias chega até Acabe e profetiza para Acabe, dizendo, segundo a minha palavra, e ele dizendo isso, e ele profetiza, porque ele fala, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio, sem chuva, sem orvalho, mas antes disso ele não profetiza, não tinha uma profecia atrás da orelha, não, mas ele, quando ele vai profetizar, ele disse, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, ele está dizendo, eu estou profetizando segundo ao Deus de Israel que eu sirvo e eu estou diante dele. Então, eu tenho certeza daquilo que estou falando. Eu tenho certeza daquilo que eu estou profetizando, porque eu convivo com Deus de Israel, eu ando com Deus de Israel, eu como com Deus de Israel, eu penso no Deus de Israel, eu falo com Deus de Israel, então eu não estou tirando uma profecia de trás da orelha. E aí ele profetiza, o céu ouve, ok, está assinado, falou aqui embaixo, aqui em cima está confirmado e não vai chover. Cerrou os céus, não houve chuva, como a gente bem sabe do texto, e a Bíblia diz que quando se passa esses 3 anos e meio, até antes de chegar aos 3 anos e meio, o Senhor cuida do profeta, o Senhor manda ele para o Querite, aí a água do Querite seca, aí Deus manda ele para a casa da viúva, e na viúva, o negócio, o mistério lá na casa da viúva, não é só a farinha e o azeite que estava para acabar, o milagre também era na casa de um menino, era uma vida que precisava de cura, que precisava ser ressuscitado, e também precisava era o Senhor trabalhando em via de mão dupla, era o Senhor trazendo vida para dentro da casa de uma viúva e trazendo alimento também para a casa dela, era o Senhor dizendo, eu estou tratando com a nação, mas na casa da viúva, a farinha, o azeite não vai acabar, então eu já tranquilizo o meu coração e de tantos outros por aí, o Brasil está numa dificuldade, a gente que serve ao Senhor, a gente que vive da obra, não é fácil, mas é o Senhor dizendo, fica tranquilo, vai fazendo a obra que da sua casa eu cuido, da sua casa
casa, eu dou jeito, nada de faltar. E aí, e o Senhor também tratando com o profeta, confirmando o ministério do profeta, porque depois que o menino é ressuscitado, ela fala assim, eu vejo que tu é um homem de Deus, né? E ela fala que ele é um homem de Deus e a palavra do Senhor era na boca dele. E aí a Bíblia vai dizendo que passando então esses 3 anos e meio, o Senhor que manda. Aí já é o Senhor mandando. Antes era ele profetizando, era ele dizendo, e depois agora é o Senhor falando, apresentando-se para Elias e dizendo, agora, meu filho, você vai lá, volta, procura Acabe, e diz a ele que eu vou mandar chuva. E aí Elias obedece e vai. Quando Elias vai obedecendo, então, a voz do Senhor, a Bíblia diz que Acabe está no campo, juntamente com o seu mordomo, Obadias, e eles estão procurando pastagem para as mulas. E, devido não ter chuva, aquela situação de seca terrível, o rei estava juntamente com Obadias procurando pastagem para as mulas. Ele estava procurando alguma coisa, alguma erva, para que os seus animais, os seus cavalos pudessem comer. Aí, irmãs, aí a gente vê uma situação aqui que é para a gente parar e para pensar. O povo estava passando por necessidade, a nação não tinha o que comer. E cadê o rei? O rei estava procurando pastagem para as mulas. A nação não tinha o que comer, menino gritando de fome, mãe com a mão na cabeça sem saber o que fazer, e tudo isso consequência do pecado, tudo isso consequência da idolatria, tudo isso consequência da desobediência. E cadê o rei da nação? Procurando pastagem para suas mulas e para os seus cavalos. O que importava para o rei é o que ele possuía, não a nação que ele cuidava. É um caso a pensar, e é um caso a gente trazer e aplicar para o dia de hoje, porque enquanto está o povo morrendo, o povo está perecendo sem a palavra de Deus, o povo está perecendo sem um alimento forte, sem um alimento saudável. E cadê? Aonde estão os governantes do povo? Está procurando pastagem para as suas mulas, para os seus cavalos, que era algo muito importante naquela época e era muito caro naquela época. Enquanto a igreja está precisando de alimento, enquanto o povo precisa de alimento, muitos líderes religiosos estão preocupados com o que ele tem, com as suas próprias riquezas, enquanto o povo está passando por situações difíceis. Enquanto profetas estão mortos, sendo mortos. Aí a gente vê a situação, o caos que nós estamos vivendo. Mas o Senhor sempre tem um Obadias, um mordomo fiel. Aleluia. Quem é? Só um mordomo. Quem é? É só um mordomo. Quem é? É só o porteiro da igreja. Quem é? É só o diácono. Quem é fulano? Só diácono, só o mordomo. Só a irmã do círculo de oração. Esses aí que não tem nome, esses que os seus nomes não vão para os outdoor, não vão para as páginas aí sociais dos grandes eventos, dos grandes congressos, são ainda os Obadias que estão dizendo, na minha casa ainda tem pão e tem água, e profeta não vai morrer enquanto a minha casa tiver pão e tem água. Esses Obadias é aquele que pega 50 e 50 e esconde numa caverna e está dizendo, enquanto tiver pão e enquanto tiver água, enquanto eu tiver força, eu vou cuidar dos profetas para não ser mortos. Enquanto daí os grandes e poderosos estão colocando a mordaça nos profetas e não pode profetizar a verdade, tem os pequenos Obadias dizendo, enquanto eu tiver força, profeta ainda tem pão e tem água e não vai morrer. Oh, aleluia! E eu glorifico a Deus por as pessoas de oração que tem na casa do Senhor, pessoas que não se importa se o nome dele vai aparecer ou não vai aparecer para ele, não faz questão disso, porque o que importa para eles é o nome deles está escrito no livro da vida. Essas pessoas ainda estão dizendo para alguns profetas, profetiza, meu filho, enquanto você profetiza, eu te guardo em oração, profetiza, meu filho, enquanto você profetiza, eu estou jejuando pela sua vida. É as pessoas que são os anônimos da casa do Senhor.
que estão orando, que estão pela madrugada, ajudando, guardando alguém, aleluia, guardando o ministério de alguém, é os seguradores de corda de ministério, dizendo, enquanto eu tiver força, eu seguro a corda do teu ministério, aleluia, glórias a Deus, os meus pés não vão pisar onde você está, mas pode ficar tranquilo que o meu joelho consegue te alcançar em oração. Obadias era um homem temente a Deus e dizendo, enquanto eu tiver força, esses profetas não vão morrer por Jezabel. Espírito de Jezabel ainda ciranda nos tempos de hoje, porque muitas pessoas pensam que Jezabel, o espírito de Jezabel é unha vermelha, cabelo pintado. Irmã, vão desvincular esse tipo de pensamento. Espírito de Jezabel vai muito além disso, de unha pintada, de cabelo pintado, de boca pintada, não é nada disso. Espírito de Jezabel é demônios poderosos que querem desvirtuar a igreja, acabar com a igreja. O negócio é muito mais sério, porque a Jezabel já morreu, mas os espíritos malignos que atuavam na vida dela continuam atuando até hoje. Por isso que em Apocalipse estava dizendo sobre isso, que na igreja havia espíritos de Jezabel. E como é que a gente combate isso? É com jejum e oração e visão espiritual, para combater essas legiões de demônios que estão se levantando aonde? Lá fora, não é dentro da igreja. Espírito de Jezabel quer introduzir dentro para desvirtuar o pensamento. Espírito de Jezabel é aqueles que falam assim, o pastor está pregando, falando, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver, para que isso? Quer levar a igreja, tudo é normal, tudo pode, tudo está tranquilo, e quer desvirtuar dentro. É aquelas pessoas que falam, não precisa de escola bíblica dominical, não precisa de culto de ensino, que quer atirar a palavra, a essência, o poder da palavra de dentro dos nossos corações, porque a gente só combate Satanás na oração e pelo poder da palavra. Por isso que nós temos que estar atentos e lutar contra esses espíritos demoníacos que se levantam. E como que a gente vence isso, irmão? E a gente vence isso comendo miojo, a gente vence isso, irmão, comendo essas coisas que faz mal para a saúde. Não, crente não vence com miojo. Ainda o que vence esses espíritos malignos é pão e água. Pão e água. O que a igreja precisa? De pão e água. O que o profeta precisa? É de pão e água. É a simplicidade da palavra, mas que tem uma força tão grande, porque pão e água atribui tudo a Cristo, porque ele é pão da vida, mas ele também é água que mata a sede. Por isso que Obadias alimentava o profeta com pão e com água. Eu vou te dizer uma coisa, essas comidas de domingo é boa, é uma delícia comida de domingo, mas não é isso que sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida ainda é pão e água, é a simplicidade que ainda sustenta a nossa vida. Pois bem, a palavra do Senhor diz que Obadias está lá procurando, e aí Elias se apresenta. Quando Elias se apresenta para Obadias toma um susto e ele fala assim, fala com Acabe que eu estou aqui, quero falar com ele. Ah, meu senhor, não faz tal coisa. Por favor, tu sabe que eu sou um homem temente ao Senhor, tu sabe que eu sou servo do Senhor. E começa a contar o relatório, que ele escondeu os profetas e tal, e dizendo, se eu falar com Acabe, que o senhor está aqui, aí o que acontece? Deus o toma, Deus toma você e você some, eu sou um homem morto. Ele está dizendo, não, pode falar com Acabe que eu estou aqui, eu não vou sair daqui. E a Bíblia vai dizendo que ele então fala com Acabe, e quando Acabe vai se encontrar com Elias, eles têm aquele encontro lá do duelo de deuses, ali, lá em cima no Monte Carmelo, foi duelo de deuses, era o Senhor provando que ele era o Deus verdadeiro, e ele que era o Deus da tempestade, e ele que era o Deus da fertilidade. Então não tinha para Astarote, não tinha para Baal. E a Bíblia então vai dizendo que depois de tudo isso, o que acontece? Elias tem aquele momento, né, de tristeza, de angústia, quando Jezabel vai tentar matar, depois dele ter vencido os profetas de Baal. Então, naquele momento de angústia, ele fala, Senhor, só eu que sobrei. O Senhor está dizendo, não, meu filho, não sobrou, não. Ainda tem mais 7.000 que não se dobraram. E nessa história toda, ele está cansado. O Senhor fala, tá bem, eu vou levantar um outro no seu lugar. E então é levantado Eliseu, e Eliseu entra aí no cenário da história trabalhando. E quando Eliseu está no cenário da história, chega aqui a história dessa mulher que está com uma situação bem complicada dentro de casa. A Bíblia vai dizendo que essa mulher vai até o profeta de Deus. Quando ela vai até o profeta de Deus, ela diz para o profeta a situação que ela está lá e que não é nada fácil, que ela está com
com os homens que estão batendo a sua porta, que são os credores, querendo levar os seus filhos. E por que a gente começou um pouquinho lá atrás? Porque ela vai dizendo, ela diz essa palavra, que ela fala com Elias, o Senhor sabe, tu sabes que meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que meu marido temia ao Senhor. Então, os historiadores, um dos mais respeitados que tem, que é Flávio Josefo, ele vem dizendo que este marido dela é Obadias, e muitos historiadores também trazem essa afirmação, que seria Obadias. E ela ficou com a baita de uma dívida, porque Obadias alimentava os profetas no tempo de Elias. E a Bíblia, então, fala-nos que ela fala, o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Ela não vem aqui falar mal do seu esposo morto, nada disso. Ela vem elogiando ele, dizendo que ele era um homem que temia ao Senhor. E diz ela que estava com uma dívida muito grande e os credores estavam indo na sua porta, batendo na sua porta para levar os filhos dela escravos. Só que os credores podiam fazer isso? Podia. Cobrar essa dívida? Podia. Só que dentro dos costumes da época, os credores faziam 3 tipos de visita. A primeira visita é para avisar, você tem uma dívida. Você tem uma dívida e precisa ser paga. Aí a primeira visita é para anunciar que você tem uma dívida. A segunda visita, e ver que se a pessoa não pagou, a segunda visita é para entrar na casa e tirar tudo que a pessoa tem. E quando eles entram na casa, eles pegam tudo de valor para tentar quitar aquela dívida. Coisa que não é muito diferente, dependendo do que você faz dívida com um banco, alguma coisa assim, dependendo de situações, você tem que penhorar bens, eles penhoram tudo que você tem. Não é muito diferente do que a gente tem nos dias atuais. E eles, então, vai lá e faz uma limpa na casa dela. Por isso que quando o profeta pergunta, o que te hei de fazer? O que tu tens em casa? E ela diz, não tenho nada. Eu não tenho nada. Por que ela não tinha nada? Porque os credores, na segunda visita, já tinham ido lá e já tinha limpado a casa dela, pegado tudo que tinha de valor. Só que tem uma coisa, os credores pegaram tudo que tinha de valor, mas a pequena botija ou a grande botija, a Bíblia não fala o tamanho da botija, mas a botijinha de azeite permaneceu no lugar. Oh, meu Deus do céu! Os credores levaram tudo, mas a botija de azeite ficou. Sabe o que Deus está dizendo, irmãs? O credor pode te levar tudo. O credor pode te levar tudo. Leva a roupa que você tem. Leva a casa que você tem. Tem ventos na nossa vida que, quando sopra, eu não sei se é euroaquilão, nem sei que tipo de nome dá para os ventos, mas carrega tudo que a gente tem. E, às vezes, Deus permite esse negócio. E nem tudo é diabo, não. Não é coisa de Satanás, do cão, do Satã, nem nada, não. Tem coisa que é Jeová mesmo, deixando carregar tudo. Leva tudo, aí você penhora tudo, deixar, tem gente que penhora até aliança e leva tudo para tentar pagar a dívida e nada paga. Só que tem uma coisa que não te arranca, é o azeite. Tem irmãos que vai no fundo do poço e a gente fala, Jesus, fulano não vai aguentar. Agora fulano vai para a glória, porque não vai aguentar, é muito vento que a pessoa passa. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui, podem te arrancar tudo, mas o azeite que eu te dei, ele não toca. A unção que eu te dei, Satanás não tem poder para tocar. O credor vem ameaçando e ainda dizendo, o maior bem que nós temos, nosso maior patrimônio é a nossa família. O nosso maior patrimônio é a nossa família. E o credor está batendo na porta e dizendo, eu vou arrancar seu filho de dentro de casa. O credor está batendo na porta e dizendo, vai entrar no crack. O credor está batendo na porta e fala, já fiz isso, já fiz aquilo e vou te andar. Mas o Senhor está dizendo, ainda te resta o azeite. Aí tu fala, Deus, eu já não tenho mais nada, eu não sei como orar, eu já não sei como fazer. Aí o Senhor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, eu continuo aqui dentro de casa, eu continuo na tua casa, eu estou contigo no vento. Ai, irmãos, me lembra Jesus colocando os discípulos dentro do barco
barquinho. A Bíblia diz que Jesus nos impulsionou a entrar no barco. Jesus nos convidou a entrar no barco. Jesus nos impeliu a entrar no barco. E eles não foram por opção, eu quero, vou dar uma volta para ver como é que está o mar. Não, Jesus nos impeliu a entrar lá dentro. E Jesus está dizendo, eu entrei com vocês no barco, parece que eu estou dormindo, mas eu estou ligado. Oh, glória! Oh, glória! E o vento sopra, a tempestade está forte, o barquinho parece que vai virar, mas Jesus está dizendo, homem de pouca fé, ei, homem de pouca fé, eu estou aqui dentro. Eu que coloquei vocês nessa situação. Não é Satanás, não fui eu que os coloquei. É porque eu quero dar uma experiência. Eu quero vos dar algo diferente. E só vive o diferente com Deus. É quem entra no vento, irmão. Tem gente que fala, eu quero ter uma experiência com Deus, mas não quer entrar na prova. Ter experiência com Deus é passar na moenda, na maçadeira, no vale, na cova, no funil. É tanta coisa que a gente dá, nome pra gente que a gente dá para as provas, mas Jesus está dizendo, é passar, não é ficar, é só passar. Então o credor bateu na porta dizendo que ia levar os meninos, e o homem de Deus disse, minha filha, o passaporte do seu milagre está aí, o passaporte do seu milagre está dentro de casa. Tem botija de azeite? Sim, ainda me restou. Ok, você vai fazer o seguinte, bate nas portas dos vizinhos, pede eles vasos emprestados, não poucos, pede muito, traz para dentro de casa, e quando entrar para dentro de casa, põe os meninos para dentro, fecha a porta e começa a derramar o azeite, oh glória, dentro daqueles recipientes. E olha que coisa linda, quando ele fala assim, quando entra para dentro de casa levando os vasos, não conta, a gente não precisa contar, só pega o vaso e põe para dentro. E quando diz fecha a porta, é porque é milagre interno. Fecha a porta, é milagre, as portas fechadas. Fecha a porta, é não contar para ninguém, deixa que o céu vai resolver. Quando a gente fecha a porta e diz, Senhor, agora é eu contigo, é só nós dois aqui e eu preciso que o Senhor resolva. Ele está dizendo, o milagre que eu vou fazer não é para plateia saber. O que eu vou fazer é algo interno, é milagre íntimo, é situações que a gente não pode contar nem para a melhor amiga, tem situações que não dá nem para a gente contar para ninguém, e a gente chora, abafa o rosto no travesseiro e grita ali, Jesus tem misericórdia, senão eu vou morrer. E o Senhor está dizendo, fica aí em paz, porque tem milagre às portas fechadas para você neste dia, tem milagres às portas fechadas, tem situação que é tão delicada, que a gente fica até sem jeito de orar. Aí Jesus está dizendo, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, conheço o teu futuro. Não andeis ansiosos por causa de coisa alguma. Não tenha depressão, porque depressão reflete a coisa passada e a ansiedade a coisa futura. E Deus está dizendo, é para entrar dentro do quarto. Eu sou o milagre do Deus presente, eu sou o milagre de agora, eu sou o milagre deste momento, aleluia. E quando ela entra, fecha a porta, irmãos, isso é glorioso, é só o céu que pode fazer um negócio desse. Você pensa aí comigo, eu não sei quantos ml de azeite que tinha no vaso. Imagine se o vaso tinha lá, se fosse uns 200 ml, um copo, e a mulher tinha lá vasos de tudo quanto é tamanho. Ela tinha vaso lá de 20 litros, ela poderia ter vaso de 1 litro, de 10 litros, poderia ter vasilha que cabe 500 e ela só tinha 200. Aí você pensa, a mulher pegando 200 ml e derramando num vaso de 1 litro. 200 ml derramando num vaso de 5, 200 ml derramando num vaso de 20 litros. E ela derrama, e a 200 ml continua no mesmo lugar. Aí o Senhor Jesus estava dizendo para mim, me ensinou alguma coisa. Sabe o que o Senhor me ensinou? O Senhor está dizendo, eu estou usando vaso pequeno para abastecer vaso grande por aí. E nós estamos vivendo um tempo de vasos pequenos abastecendo vaso que se diz grande por aí. É vaso pequeno dizendo, Senhor, ajuda o vaso grande. Jesus, ajuda aqueles vasos. Sabe esses vasos que gritam e batem no peito? Não mexe comigo porque eu sou vaso. Não mexe comigo porque eu sou homem e mulher de Deus. Quem é homem e mulher de Deus, quem é vaso, não precisa ficar gritando a 4 ventos. É o Espírito Santo que fala de você. É o Espírito Santo que fala ao seu respeito. Eliseu nunca bateu no peito e disse, me respeita porque eu sou homem de Deus. A mulher, a sunamita que diz para o marido, eu vejo que aquele homem ali é homem de Deus.
E é um santo homem de Deus. Entendeu, irmão? A gente que é não precisa falar o que é, não. O Espírito Santo fala por nós, porque a gente de nós mesmos, a gente não é nada, a gente é pó, a gente é cinza, a gente é cheio de defeito. A gente na igreja, no salto alto, no escarpão e cabelo escovado, a gente é muita coisa. Mas quando chega dentro de casa e a gente se desmonta, a gente fala, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Tá entendendo? Então a gente é muita coisa, é no Senhor, por isso que é Ele que tem que falar ao nosso respeito. Não precisamos gritar, não precisamos falar quatro ventos, porque o Espírito Santo, oh glória, é como um vento e ele fala, ele assopra para onde quer, oh remanto cantarabaia. Aí a Bíblia vai dizendo que é vaso pequeno enchendo vaso grande nos tempos atuais, e quando os vasos estão tudo cheio, ela fala, menino, me traz mais vaso. Mãe, acabou. Não, não acredito. Menino, deve ter algum para ir, não, mãe, acabou. Aí quando ela olha tudo cheio, volta no homem de Deus, fala, homem de Deus, enchemos tudo. E aí? Ele, minha filha, agora paga a dívida e vive do resto. Posso só dizer uma coisa? Ô Jesus, irmãos, entenda uma coisa, ela pagou a dívida e ela viveu do resto. Eu aprendi algo de Deus com uma amiga, sabe? Uma vez eu estava chorando pitangas com a pessoa, nos ventos que a gente corta na vida, e a minha amiga falou assim, Cris, aprende com Eliseu. Ele deu a receita para a mulher pagou a dívida, viveu do resto. Ah, e detalhe, não se devolvia vasilhas vazias. Quando se pegava vasilhas, a gente devolvia com alguma coisa dentro. Então, se ela pegou vasos de 20 litros, de 2 litros, seja como for, ela devolveu com azeite, entendeu? Só que a Bíblia não registra que ela deu alguma coisa para Eliseu. Nem sempre, irmãs, quando a gente ajuda alguém ou que a gente dá a receita do milagre para alguém, as coisas vão voltar para a gente. E às vezes a gente fala, Jesus, eu orei fulano por uma causa, eu estou no maior vento, Jesus, e nada aqui em casa. Aí Jesus está dizendo, quem cuida de você não é a viúva, quem cuida de você sou eu. E às vezes a gente fica esperando no homem. Espera no homem, não. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, às vezes a gente quer que as coisas no mundo espiritual seja moeda de troca. Não espera. Por isso que Deus está dizendo, Deus fala em 2 Reis 3, se eu não me engano, fala assim, não vereis vento e nem vereis chuva, mas todavia este vale encherá de tanta água. Creia na providência de Deus para a tua vida, seja qual o âmbito que for, espiritual, sentimental, financeiro. O Senhor está dizendo, não confie em homens, confia em mim. O milagre que você precisa vai vir, é da minha parte. O que eu vou fazer na tua vida é extraordinário. Para ninguém poder um dia apontar o dedo na sua cara e falar, mas você está assim porque fui eu que fiz. Você está assim porque eu te ajudei. Você está assim porque eu te coloquei. E o Senhor está dizendo, eu não vou dar minha honra e a minha glória para ninguém. O que eu vou fazer na tua vida é extraordinário. Vem do céu. Quem te chamou, sustenta. Quem chamou Eliseu, sustenta Eliseu. Tá entendendo? Deus está dizendo, eu tenho um milagre para fazer na vida de mulheres aqui e de pessoas aqui que se entregaram, que deram a sua vida na obra, para o evangelho. E o que Deus faz é tremendo, é perfeito. E creia nesta tarde, já para me finalizar, porque já é quase meio de 10. Creia nesta tarde que o extraordinário de Deus vai acontecer. A gente só profetiza para a vida dos outros e pensa que na nossa não vai acontecer. Mas nesta tarde, o céu se abre sobre as nossas cabeças. E o Senhor está dizendo, tu vai me conhecer de uma maneira diferente. A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e pensar, não, Deus faz assim, faz assim, faz assim. Ele está dizendo, você não me conhece, eu vou muito mais além. Eu sou um Deus e que você não consegue imaginar. O meu poder vai muito além do que você pensa. Se nessa tarde que você precisa de uma agir de Deus, você precisa de Deus entrando em uma situação. Porque eu estou pregando aqui, eu sei que a maioria daqui são pessoas cristãs. Confia no Senhor, confia no Deus que você serve. Senhor, eu
eu fiz proposta, eu fiz campanha, eu fiz 21 dias de oração, foi o ano inteiro clamando e nada aconteceu. Deus está dizendo, eu não dei a minha última palavra nessa causa, eu ainda não dei a minha última palavra, e tu vai ver a reviravolta que eu vou fazer nesse negócio. É milagre a porta fechada. Levanto, canto e ela Bahia. Tu clamou as portas fechadas. Tu gritou, Jesus, tem de misericórdia. Se tu não entrar, eu não sei o que eu faço. O céu, rebaixou, me liguei a séria. Manda dizer, oh glória, Deus manda dizer, eu não sou menina, eu não sou moleque, e eu não sou homem para mentir e nem mexer com minhas emoções e brincar com a emoção de ninguém. Aquilo que eu disse, eu vou fazer, e nenhuma da minha palavra cai por terra, porque eu sou Deus, eu te sustento, eu sou o patrão e pago bem e ajudo a quem me clama, rei, Bené, Gassébia, Derevácia, Labaia, descansa a alma, descansa o coração, credor, não baterá mais a tua porta, credor não vai te amedrontar, porque há um Deus, general de batalha, que se põe à tua porta e diz, este caso quem resolve sou eu, o teu caso quem resolve sou eu. Por quê, Jesus? Porque ainda tu tem azeite. No olhar do mundo, tu não tem mais nada, mas ainda dentro de casa tem azeite. Enquanto tiver azeite, tem milagre. Que o Senhor vos abençoe e perdoe de eu ter passado da hora. Oh, glória! Mas que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. E eu finalizo só... Aleluia, eu quero finalizar rapidinho, irmãs. Espera aí um pouquinho, Cris. O microfone está aí. Pode falar, minha irmã. Eu quero finalizar. É só o coro, só o refrão do hino da Creuza, que eu sou apaixonado com aquela... Pode louvar, minha amada. Não pode se sinta... todo, não. Pode louvar. Então tá bom. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora de joelhos e a face no chão, constante que o seu tema seja clamar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, e breve tu verás descer a vitória que vem lá do céu, a vitória que vem lá do céu. Assim eu agradeço essa oportunidade, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Não sei se o céu desceu, ou se a igreja subiu. Foi assim, tremendo, como todos os dias, né? A igreja do Senhor necessitada, como essa mulher. A igreja do Senhor está necessitada, né? E tem recebido o favor do Senhor, que são as bênçãos espirituais através daqueles pequeninos que dobram seu joelho, intercedem, né? As mulheres do ciclo, as irmãs do ciclo de oração, né? E durante o momento que elas estão, nós estamos de joelhos prostrados, né? Orando pela igreja, orando pelos profetas, né? Porque é através da oração que é o combustível que sustenta a igreja e os servos e as servas de Deus. Amém? Muito obrigada
missionária Cristiane, foi tremendo a sua ministração, o que Deus fez, usou teus lábios para ministrar sobre as nossas vidas. Amém? Eu sempre... Deixa eu te